março de 2023 e eu me atrevo a dizer que é o ano mais normal dos últimos 4, 5 anos. E quando eu digo que é o mais normal, muita gente vai me dizer, mas este senhor anda louco porque já andamos com muita turbulência em cima, mas eu acho que tivemos a pandemia, tivemos 22, que foi aquela festa do teenager no pós-pandemia, em que ficamos todos malucos, Verdade. e agora estamos finalmente a começar a estabilizar para uma certa normalidade. Então, e hoje vim falar de mudança, e falar de mudança em múltiplas dimensões. A primeira dimensão de mudança que eu acho brincar com as pessoas é que há 20 ou 30 anos nós falávamos, a maioria das pessoas que estão a ouvir hoje, nós chamamos estas pessoas gestores, dizíamos, vocês são gestores, hoje dizemos que vocês são todos líderes. E sem ser cínicos, a pergunta é, o que é que mudou? Porque é que estamos hoje a utilizar a palavra liderança muito mais do que gestão? E se eu perguntar às pessoas qual é a diferença entre gestão e liderança, eu gosto de brincar que pessoas tipicamente dizem gestão, mau, liderança, fantástico, que deixa-me ligeiramente nervoso, porque toda a gente acha que vão trabalhar com líderes que vão se inspirar para mudar o mundo e coisas dessas. Quando a realidade é que as coisas são ligeiramente diferentes. Eu gosto de dizer que liderar e gerir são duas competências, e eu preciso das duas competências. Eu preciso de competências de gestão para lidar com complexidade. Ter uma empresa é complexo, é preciso pagar salários, é preciso processar as coisas, é preciso entregar as coisas às finanças, é preciso montar um supply chain, os clientes vão ligando. Estes processos precisam de competências de gestão, e um dos grandes desafios que nós temos nas microempresas portuguesas é começar a montar processos de gestão que permitem escalar um negócio. E eu preciso de competências de liderança para lidar com a mudança. Eu gosto de dizer que líderes mudam coisas. A grande diferença dos últimos 30 anos é que hoje temos muito mais mudança, por isso precisamos treinar mais o músculo de liderança. Mas isto não quer dizer que nós não temos de gerir. Nós hoje temos de gerir e temos de liderar. E esta mudança é significativa e eu acho que se falamos em mudança permanente, uma das coisas que nós aprendemos com a pandemia foi que muitas das alterações que fizemos à nossa forma de trabalhar por causa da pandemia faziam sentido antes da pandemia, ou seja, fazia sentido ter estas coisas, este webinar, não é? Eu consigo falar com 100 pessoas que depois vão sair e vão para casa e ver os seus filhos, quando antigamente era preciso meter-se no trânsito e fazer estas coisas. A pergunta é, porquê que foi preciso uma pandemia para nós conseguirmos fazer esta mudança? A tecnologia existia antes. Eu acho que a razão é óbvia. As pessoas e as organizações não gostam de mudança e por isso precisamos de líderes, porque líderes mudam coisas quando as pessoas acham que não é preciso mudar. E por isso todos nós, de uma certa forma, e trabalhando numa empresa pequena, uma microempresa, ou ser empresário numa individual ou numa grande empresa, todos nós temos de saber gerir, porque no dia a dia temos de lidar com complexidade de ser um negócio, e todos nós temos de entender quando é preciso liderar, quando é preciso mudar coisas, quando na essência nós sabemos que a maioria das pessoas não gostam de mudar. E quem me conhece sabe que eu em 2019 já dizia às pessoas, vocês têm de mudar, porque cada vez que eu falava com empresários em Portugal, ou gestores em Portugal, seja ele pequena, micro ou gigante, todos sofriam da mesma doença, o que é que nós na altura chamávamos excesso de trabalho. Vocês basicamente em Portugal trabalham muito, vocês trabalham com muita intensidade e vocês tipicamente trabalham horas a mais e intensidade a mais. E a questão é porquê? E é sempre interessante quando nós perguntamos porquê, há sempre uma geração de portugueses que dizem, a nossa cultura, e vou ser franco convosco, malta, eu não sou português, mas eu li Camões, não está nada escrito lá sobre tens de trabalhar muitas horas, por isso não é cultura, não é nada cultural. O que é que tipicamente, quando nós analisamos as coisas, começamos a perceber que há as duas razões que levam as pessoas a trabalhar muito. E pessoas dizem isto com muita frontalidade, nós temos dois problemas. Nós temos um problema de organização, e eu concordo, existe um problema de organização e nós temos um problema de planeamento. Tipicamente pessoas dizem, nós não estamos bem organizados e dizem coisas como, nós não estamos a planear bem. Agora, onde é que há a diferença entre a minha ciência e a realidade do mercado todos os dias? E a razão que eu adoro ensinar gestão, e uma das razões que eu gosto desta pós-graduação, porque ela tende a tocar em pequenas e médias empresas à procura de crescimento, é que tipicamente, quando muita gente diz organização, eles querem dizer controle. O que é que eu quero dizer com isso? Eu sinto que estou a perder controle, por isso o que é que eu faço? Eu aperto controle, dizendo vou organizar, quando de facto não estou a organizar nada, estou simplesmente a sentir controle. E vou-vos dar um exemplo lá em casa, estou casado com uma mulher portuguesa, brilhante, fantástica, mas mulher portuguesa na mesma, e o que é que acontece é que quando ela organiza jantares em casa, e há 2 ou 3 sábados tivemos um jantar para 8 pessoas lá em casa, ela acorda sábado de manhã, e não sei se toda a gente está numa relação dessas, olha para mim e diz, amor, faz-me um favor, durante o dia de hoje não penses, faz tudo que eu mando.
O que é que ela sente? Ela sente necessidade de manter controle sobre o dia e por isso o resto do dia eu vou correndo para a frente e para trás dizendo, amor, o que é que queres agora? Ela vai comprar vinho, vai comprar isto e eu passo o dia a fazer estas coisas loucas e chega a hora de jantar eu estou completamente roto, estou destruído, não aguento mais. E ela já foi bem organizada, eu não. Foi bem controlado, não foi bem organizado, porque eu não podia fazer isto todas as noites. Eu não podia fazer mais do que um jantar por mês. E eu acho que isto é a nuance entre as duas coisas e o melhor exemplo da nossa necessidade de controlar em vez de organizar é a marcação de férias em Portugal, em que nós obrigamos toda a gente a marcar férias até 31 de março. E a malta não quer e por isso vai dizendo aos chefes, olha, eu não sei quando é que vou tirar, porque temos muitos projetos, as coisas estão a mudar, e o chefe diz o quê? É para marcar qualquer coisa e depois mudamos se for preciso. E por isso eu suspeito que 4 milhões de portugueses andam a aldrabar férias, porque nós não estamos a organizar férias, não estamos a controlar que ninguém tira dia jamais. Estamos a obrigar a preencher um mapa, depois alguém assinar, para assegurar que isto acontece. Eu acho que isto são sinais típicos destas coisas. E quando olhamos para muitas novas organizações, nós começamos a perceber que algumas organizações dizem, olha, não há limite de férias, ou dizem, e quando quiseres tirar férias, combina lá com os teus colegas e está feito. E milagre dos milagres, ninguém desaparece durante 100 dias. E por isso nós temos de ter muito cuidado, porque quando nós organizamos por controle, e todos nós fazemos isto, e nós fazemos isto porquê? Porque tipicamente sentimos uma perda de controle, queremos apertar, nós cometemos erros clássicos, é que começamos a criar o que é que eu chamo de rigidez na nossa organização. Mesmo uma organização de 2 ou 3 pessoas, fica agora presa ao chefe que quer manter controle, e o que é que acontece? Ela não consegue tomar decisões e a produtividade da empresa começa a abrandar e chegam todos a casa rotos todos os dias e alguém pergunta o que é que fizeste? E a resposta é, não sei. Para piorar as coisas, isto depois impacta o nosso planeamento. Porquê? Porque a maioria das pessoas que estão a ouvir hoje, de certeza faz listas de coisas para fazer. A maioria das pessoas que está a ouvir hoje, de certeza não consegue completar a sua lista. Deve haver 1 ou 2 fantásticos, mas a maioria de nós já inventamos uma lista no computador, outra lista no papel, outra com post-its, outra uma lista, etc, etc. E porquê que vocês não conseguem fazer as coisas? Porque tipicamente, quando nós organizamos por controle, cada vez que há mudança no mundo, ele gera uma exceção à regra. Esta exceção à regra leva alguém a ter de trabalhar mais, etc, etc. A vossa lista, vocês nunca completam a vossa lista porque ela cresce durante a semana, porque quando a mudança impacta, vocês têm de fazer cada vez mais coisas para apanhar as coisas. E por isso, sim, precisamos ter uma conversa. Um bom gestor e líder sabe organizar de forma a lidar com a mudança. E a maioria de nós não aprendemos a fazer isto na escola, e temos dificuldade em perceber que isto nós temos de aprender para construir organizações mais adaptativas, mais capazes de ligar e de trazer estas coisas. Agora, isto não é fácil, porque todos nós, de uma certa forma, estamos sujeitos a enorme pressão. Quem tem uma empresa, ou quem trabalha numa empresa sabe que sofremos enorme pressão. Não é? Eu gosto de dizer que, tipicamente, nós entendemos hoje para a nossa organização, a empresa sobreviver, ela tem de fazer 3 coisas. Ela tem de manter os acionistas felizes. Numa grande empresa, tipicamente, são mais distantes. Numa microempresa, é lá em casa. Não é? Tipicamente, a minha família e eu somos acionistas, mas uma empresa grande são os acionistas mais clássicos. Ela, simultaneamente, tem de manter colaboradores felizes. Numa grande empresa, são centenas. Numa microempresa, podem ser 2. Mas não é só colaboradores que estão comigo, é futuros colaboradores também têm que gostar da empresa. E, finalmente, ela tem de manter clientes e fornecedores felizes. E quando nós olhamos para estes 3, começamos a perceber e analisamos o que é que eles querem, é simples. O que é que o acionista quer? Acho que toda a gente sabe a resposta, se não sabem é melhor mudar de área de negócio, mas tipicamente o acionista quer rentabilidade e com todo direito, e todos nós dizemos isto. O que é que esquecemos de dizer é que o acionista quer rentabilidade com grande previsibilidade. O que é que nós começamos a perceber? O acionista pode ser a minha mulher em casa que me diz, Nadim, achas que para o ano podemos comprar uma casa nova? Ela quer saber para poder planear a sua vida e o acionista gosta de ser estas coisas. E o nosso papel, por isso, não é só ter resultados no nosso negócio, mas é construir um negócio que dá resultados previsíveis que nos permite investir a médio e longo prazo. Simultaneamente, colaboradores querem o quê? Também querem dinheiro. Não é? Pessoas dizem, Nadim, dinheiro não traz felicidade. Eu digo treta. É muito mais fácil ser feliz com dinheiro do que sem dinheiro e não vale a pena entrarmos por aí e não queria ser mal educado. Há pessoas que conseguem ser felizes com menos dinheiro, mas geralmente a falta de dinheiro traz enorme infelicidade às pessoas. Mas as pessoas também querem previsibilidade. Isto é mais crítico nas pequenas empresas. Eu só vou trabalhar com alguém numa pequena empresa se ele consegue me prometer uma carreira nos próximos 3 a 5 anos e se ele prometer uma carreira, eu até aceito menos dinheiro.
E depois, finalmente, os clientes querem o quê? Querem dinheiro, querem mais pessoas na reunião, querem pagar menos, querem mais pessoas a atender o telefone e, obviamente, querem saber quando é que vamos entregar as coisas. E por isso eu costumo dizer às pessoas que gerir e organizar hoje tem um objetivo muito simples: entregar rentabilidade e lidar com a mudança. Isso que nós fazemos. É só isso. E como é que eu faço isto? Eu tenho duas maneiras de fazer isto. Ou faço isto sozinho, e vou trabalhar 14 horas por dia, e vou ligar para casa todos os dias, dizer, olha, vou chegar tarde porque mudou uma coisa, etc. Ou começo a pensar em formas de organizar o trabalho que nos permite reagirmos mais depressa a esta mudança. Outra maneira de dizer isso é, eu tenho de entregar resultados hoje, e ao mesmo tempo eu tenho que preparar a minha organização para amanhã. Estou sempre a fazer isto, entregar, mudar, entregar, mudar. É isto que um gestor de líder faz hoje em dia. Isto só é fácil se eu me lembrar do segundo ponto. Eu tenho de entregar o resultado hoje e ao mesmo tempo mudar para amanhã. E esta segunda nós normalmente esquecemos porque andamos a correr a 200 a hora e por isso não temos tempo para pensar um médio e longo prazo. Eu costumo dizer que a maioria dos pequenos empresários que eu conheço, para eles o longo prazo é sexta-feira. O muito longo prazo é Páscoa. Se eu perguntar qual é a tua visão há 3 a 5 anos, eles riem-se de mim. Não sei se depois está vivo porque eu ando a correr a 200 a hora. Mas a melhor maneira de explicar isso é, eu tenho de entregar resultados hoje e pensar a longo prazo, e mesmo eu cometo o erro, às vezes, de pensar demais a curto prazo. Vou-vos dar um exemplo. Eu tenho 2 miúdas, grandes alunas, eu tenho um rapaz que não é grande aluno. Espero que ninguém da minha família esteja a ouvir hoje, mas não faz mal. O que é que acontece muitas vezes é que o meu rapaz tem 12 anos, por isso nós ignoramos um pouco o facto de que ele não é bom aluno, porque eu parto do pressuposto que ele vai depois recuperar. Até eu receber um e-mail da professora dele a dizer: o seu filho não entrega trabalho de matemática há 8 semanas. E agora eu fico zangado. Fico zangado porque ela enviou o e-mail para mim, não para a minha mulher, mas fico zangado porque agora mais uma pressão em cima, e por isso eu faço o que é que muitos gestores fazem, porque estou cansado. Eu carrego reply no e-mail e escrevo: não se preocupe, vou tratar do assunto, considero o assunto resolvido. Pode. E eu estou a pensar em que, a curto prazo, entregar resultados, não estou a pensar em mudar a minha organização para amanhã. Então, chego a casa, estou cansado, digo ao meu filho: tens de fazer trabalho de casa, são 9h30 da noite, ele vem para a mesa de jantar, começamos a fazer o trabalho. O que é que eu faço? Acho que toda a gente que tem chefes ou filhos faz a mesma coisa, que esfia pessoas ou tem filhos faz a mesma coisa. Eu começo a dar resultados. Eu digo: escreve 14, escreve 16, escreve 24, e cometo o maior erro da minha vida porque estou a trabalhar, a entregar resultados hoje, em vez de pensar como é que vou mudar o meu filho para amanhã. E o que é que acontece? Ele entrega trabalho de casa e a professora dá-lhe um 20. E o meu filho vem para casa dizendo: estás a ver, pai? Não há problema, não preciso mudar nada. E agora queria um problema ainda maior, porque não só o meu filho pensa que não tem de mudar nada, mas agora ele pensa que eu trabalho para ele. E acho que todos nós já tivemos subordinados nesta lógica, e por isso o erro foi cometido por mim. Eu devia ter parado e pensar: o que é que eu quero mudar para amanhã? Eu quero que o meu filho faça o seu trabalho de casa. Para isso, ele tem de mudar. Para eu ajudar o meu filho a mudar, provavelmente deixa-o ter as respostas erradas, deixa levar assim, ele chumba e chega a casa e diz: pai, preciso de ajuda. E aí iniciamos o processo de mudança. E isto é liderança. Muito diferente de entregar resultados hoje, estou preocupado em mudar para amanhã. E se eu fizer isto todos os dias, o que começa a acontecer? A minha organização começa a ganhar a capacidade de fazer duas coisas: entregar resultados, mas simultaneamente, ao mudar para amanhã, as pessoas dentro da minha estrutura começam a crescer. E lentamente eu consigo agora duplicar o volume do negócio. Porquê? Porque eu tenho pessoas que cresceram e conseguem substituir. E de repente estou a fazer não um jantar por mês, mas 6 jantares por mês, e a minha empresa ganha escala e ao mesmo tempo, ironicamente, ganha agilidade. Agora, isto não é fácil. É fácil do ponto de vista conceptual. Mas o que é que eu costumo dizer? Que quando nós olhamos para o sul da Europa, e muita gente questiona porque é que o sul da Europa tipicamente tem mais dificuldades em gerar produtividades e rentabilidades, porque é que o sul da Europa tem mais dificuldades em ver as PMEs crescerem? Nós temos muitas PMEs, mas não crescem suficientemente. Eu digo sempre: porquê? Porque, de uma certa forma, esta coisa de gerir bem requer alguém que assume como a sua principal responsabilidade é construir uma organização. Se pensarem bem, nós muitas vezes chamamos uma empresa uma organização e dizemos que é a mesma coisa, mas não é. Nós temos a empresa, que é o negócio, que tem tipicamente produtos e clientes e preços, coisas dessas, e depois temos a organização. E o nosso problema não é o negócio é a parte mais fácil. Eu posso ser consultor de negócio e simples, eu digo a um cliente: queres melhorar a rentabilidade, aumenta preço ou baixa custos. Está feito.
não é? Mas o que é que nós começamos a perceber? Uma organização é aquela combinação de pessoas e processos que conseguem entregar as ambições do negócio. E muitas pequenas empresas na Europa não crescem porque começam a descobrir que eles não têm organização capaz de entregar a ambição do negócio. E por isso o que é que eles fazem? E estava a ver uma pergunta no chat aqui do Miguel Vilimória, que dizia porque é que pessoas têm fobia de controle. É simples, se eu sentir que estou a perder controle e os resultados não aparecem, mas sinto a pressão da minha família, de toda a gente para ter melhores resultados, o que é que eu faço? Eu aperto controle. E por isso isto não é uma coisa de loucos, é uma reação normal que fazemos. E porquê? Porque nós não definimos o nosso papel à partida, porque nós não definimos a nossa identidade como gestores, que é o nosso papel, é construir organizações, não é construir negócios. A parte de negócio é mais fácil. Construir uma organização que entrega resultados sem a minha presença, agora temos uma organização, agora temos uma coisa que um líder cria. Eu acho que é por aí que temos que começar a ver as coisas, e isto não é fácil. E uma das razões que não é fácil, isto requer o que é que eu chamo um estudo da ciência de gestão. Obviamente estou a vender o meu peixe aqui, estou a vender a nossa pós-graduação também, porque eu gosto de fazer estas coisas, mas tipicamente eu muitas vezes vejo pessoas que me dizem, Nadim, gerir é uma arte. E não estou aqui para discutir artes ou não, mas para mim, não, peço imensa desculpa, porque há dois problemas aqui. A arte tende a ser muito subjetiva e por isso múltiplas opiniões são válidas. É muito difícil construir uma organização quando cada um pode inventar o que é que ele quer, o que é que vai acontecer. O que é que vai acontecer é que 8 em cada 10 vão fechar e 2 vão sobreviver. E vamos estar num país em que nós dizemos porque é que 8 em 10 não funciona. E uma das razões é que quando a gestão é uma arte, e o que é que acontece é que as pessoas tornam-se heróis. Um bom gestor, de repente, é um herói. E nós temos reparado pelo mundo fora que quando alguém até tem sucesso em construir uma organização, de repente é um herói. Mas não devia ser, não é? Porque se é uma ciência, existe uma receita. E se alguém seguir a receita, uau, torna-se um bom gestor. Eu acho que isto torna a pessoa menos heroica, mas ao menos constrói um negócio bom. E o ano passado, neste webinar, eu dei o exemplo da Bimbi lá em casa. A minha mulher comprou uma Bimbi e é interessante porque ela ficou muito zangada comigo. Eu acho que ela disse-me uma vez que a Bimbi é a única mulher em que eu sigo instruções sem questionar, não é? Porque basicamente, e na Bimbi eu consigo fazer lá em casa um bolo de chocolate porreiro. Ok? E quando eu consigo entregar um bolo de chocolate porreiro, o que é que acontece? Eu vou seguindo a receita e quando tenho amigos lá em casa, eu sirvo o bolo de chocolate e a minha mulher, e os meus amigos, epá, nada, é um grande bolo de chocolate. E a minha mulher sai com essa, tipicamente cínica que ela diz, foi a Bimbi. E todos os meus amigos dizem, foi a Bimbi. E eu tenho de parar e dizer, olha, vocês querem bom bolo de chocolate cada vez que jantam cá? E eu a seguir a ciência e a receita, ou vocês querem que eu invente e 9 em cada 10 vocês comem mal? Ok? Eu não quero ser herói, eu quero ser rentável. Eu não quero ser herói e sacrificar. Eu quero construir uma organização que entregue resultados, que me permite ter uma vida interessante como acionista, que permita aos meus funcionários ter uma carreira interessante e que permita aos meus clientes ter um bom produto ou um serviço a preços competitivos. Isto requer ciência. Eu acho que quem trabalha hoje em dia e não estuda o que é que faz, arrisca-se de trabalhar muito mais horas para construir organizações lentas, que têm dificuldades em se adaptar, e por isso reverte ao controle, e quando reverte ao controle entra num espiral horrível, em que não tem vida, e não tem qualidade de vida, e não tem qualidade de trabalho. E é por isso que, de uma certa forma, eu faço o que é que eu faço. E eu sinto que muita gente faz a mesma coisa. Agora, o que é que nós precisamos de aprender para construirmos isto? Eu acho que 3 componentes que normalmente eu ensino nas minhas aulas e fazem parte, penso eu, de qualquer processo. A primeira coisa que eu tenho de desenvolver para mim é a capacidade de uma visão a médio e longo prazo. Não é? Eu pergunto às pessoas, onde é que quer estar daqui a 3 anos, realisticamente? Não é daquelas, vamos apontar para as estrelas para chegar às luas. E quando alguém me diz isto, eu fico sempre irritado, porque digo, olha, eu sou um adulto, podes explicar o que é que queres fazer para eu dedicar os recursos necessários para lá chegar. O que é realista do nosso negócio nos próximos 3 anos? Pergunta número 2. O que é que temos de fazer hoje para começar a andar neste caminho e como é que vou assegurar que estou sempre a pensar naquela transformação que estou a fazer da minha organização? A segunda é depois implementar isto com disciplina. Nós ficamos sempre distraídos com crises e coisas dessas, mas a realidade é que eu tenho tido muita disciplina na minha forma de trabalhar. Eu costumo dizer que um plano a 3 anos chama-se uma estratégia e uma estratégia sofre da mesma doença de uma dieta. Obviamente,
Estou a sentir que toda a gente está a mover, ninguém fez dietas, porque vocês parecem pessoas que não precisam destas coisas. Eu acho que o que é que nós temos que começar a perceber é, tipicamente, a estratégia a médio e longo prazo e uma dieta precisam de liderança. Porquê? Porque ambas dão muita dor a curto prazo, sem resultados visíveis. E é por isso que eu preciso ser um bom gestor. Porque toda a gente vai dizer, olha, isto não está a funcionar, vamos... Não. Nós temos de impor disciplina porque, tipicamente, 6 a 9 meses, começamos a ter resultados e a dor baixa, e depois de 18 meses já não há dor nenhuma. Isto é a nossa nova forma de funcionar, agora com o dobro da faturação, agora com o dobro das pessoas e o dobro da rentabilidade. E se eu fizer estas duas coisas como gestor, lentamente eu começo a construir o que é que nós chamamos de cultura organizacional. Começo a criar uma organização que ela própria sabe o que é preciso fazer e ela consegue recrutar, treinar e executar a níveis que nós nunca vimos antes. E esse é o nosso objetivo. Parece simples, mas a realidade, e queria deixar algum tempo para perguntas e respostas, Isaura, se não se importa, por isso vou fechar aqui. A citação favorita que eu tenho na minha vida é do Hemingway. Alguém declara falência e o amigo pergunta-lhe como é que foste para a falência. Ele diz 2 formas, gradualmente e depois de repente. Eu adoro a frase porque a maioria das empresas que eu conheço tiveram grande sucesso. Quando eu pergunto porquê, ninguém diz foi de repente. Toda a gente diz, fomos fazendo as coisas certas dia após dia e um dia de repente começamos a ter resultados. E eu acho que é isso que torna difícil ser um gestor. Porque toda a gente está à procura de resultados repentinos, toda a gente acha que temos de ter grandes resultados, toda a gente sonha com estas coisas, mas verdadeiramente os grandes gestores sabem que leva anos, mas o único caminho que existe é trabalhar gradualmente dia após dia para construir a organização, para um dia de repente esta organização entregar o meu negócio. E quando isto acontece, eu sei que cheguei. Por isso, Isaura, vou parar por aqui. Eu estou curiosíssima para saber qual é a receita aqui e se nós vamos ter essa receita aqui na nossa pós-graduação, Nadim. Estou tão curiosa. Eu gosto da nossa pós-graduação por 2 motivos. Primeiro, tipicamente temos um perfil de aluno que vem, agora vou ter cuidado como digo, de empresas mais pequenas do que tipicamente eu tenho em muitos dos meus cursos. E ter empresas mais pequenas quer dizer que eles trabalham com recursos mais limitados. Por isso, esta coisa de ser estratégico e escolher exatamente o que é que quer fazer torna-se ainda mais crítico. Porque se numa pequena empresa eu posso desperdiçar tempo em coisas que não são importantes, numa pequena empresa é quase impossível. E por isso tem sido fascinante interagir com este tipo de participante, porque traz-nos uma perspectiva muito diferente do que é que nós chamamos em inglês resource restricted, não é? São operações com recursos restritos e por isso tem que fazer escolhas muito mais críticas. Mas se eu estou roto, se eu estou cansado, se eu não durmo há 6 dias, tipicamente não vou tomar as boas decisões. Claro, claro. Então, se calhar abrimos agora o Q&A, será isso? Nós já temos aqui alguns agradecimentos. Não sei se o chat está a funcionar, por acaso. Não, o chat está a funcionar para todos. Se quiserem experimentar, eu creio que está ativo já para todos. No início não estava. Queria só perguntar se todos estão a ouvir bem e a ver bem, porque tenho aqui indicação que a conexão está um pouco instável, então deixem-me só aí a vossa indicação se conseguem ouvir e ver bem. Estou a ver um comentário do antigo temos aluno. aqui Rui, levantar obrigado, mãos, portanto se calhar vamos dar oportunidade aqui a falar. Então temos aqui uma experiência e se calhar a minha experiência na segunda pós-graduação foi muito boa, estou a aplicar muitos dos conhecimentos adquiridos, é sempre um gosto ouvir o professor Nadim, é sempre inspirador, diz-nos o Rui Machado, portanto que já foi aluno do Nadim e portanto há aqui uma simpatia, muito obrigada. Eu gosto, é sempre bom ver, eu acho que é bom ver que as coisas estão a correr bem. Eu acho que estamos com problemas no chat, mas utilizamos o Q&A, não há problema. Exato, podemos utilizar em alternativa, se não conseguirem utilizar o chat, podemos utilizar aqui o Q&A. Eu acho que a Maria da Graça já levantou a mão, mas não sei se ela levantou a mão ou simplesmente carregou no botão. Sim.
Como sabem, não é possível falar, portanto, quem está deste Não? lado a ouvir Não não, sei não nada. poderá falar, mas pode escrever, está bem? Se quiserem colocar aqui as vossas questões. Temos Eu aqui. estou a ver uma pergunta aqui do Francisco. Ah. Os OKRs são interessantes, Francisco, mas tipicamente eu diria que a primeira coisa que temos de fazer é acertar que temos a estratégia adequada à dimensão do nosso negócio. Muita gente tem estratégias para uma empresa média, uma estratégia que é muita ambição, muito objetivos, mas não tem as coisas mais práticas no dia a dia, o que é que vamos fazer. E por isso eu diria que a maturidade estratégica de uma organização leva tipicamente 3 ciclos estratégicos de 3 anos. No primeiro é só testar, fazer estratégia e ver como é que corre. Na segunda podemos introduzir alguns OKRs e na terceira podemos levar para a frente. O problema é que os OKRs requerem uma certa prática estratégica que, se não existir, torna muito difícil a implementar. Ao menos isto é a minha experiência de pessoas que tentam saltar para os OKRs antes de passar pelo processo estratégico mais tradicional. Mas vejo muitas empresas tecnológicas adotam rapidamente os OKRs nestas coisas. Obrigado, Francisco. Estamos alinhados, estou a ver. Ok, eu creio que entretanto já agora sim o chat já está a funcionar, temos aqui indicação da Sónia Dias que deixou a mensagem de que já podem todos utilizar e portanto podem pôr questões, creio eu, certo, Nadine? Já, se quiserem. Ok. Muito bem, já agora temos aqui outra questão, não é? A principal dificuldade no dia a dia é mesmo a mudança, como vencer as barreiras, exatamente. Vou discordar com o Rui e vou dizer o problema. Repara bem, há 2 tipos de mudanças, não é? Há mudança a longo prazo, que é razoavelmente previsível, sei o que é que vou ter de mudar, e há turbulência a curto prazo. E tipicamente o que é que eu acho que o Rui está a dizer é a turbulência a curto prazo que torna mais difícil fazer as mudanças que tem de fazer. E é por isso que os líderes têm de ser disciplinados, dizer eu vou ignorar aquele e vou continuar o meu percurso, não é fácil, não é? O João trouxe o Estado, sim senhora. Eu diria que o Estado tem de se mostrar provavelmente melhor gestor do que líder. Se reparar bem o que é que estou a dizer, ou seja, se olharmos para a definição como gestor, gestão é lidar com complexidade, liderança é mudar as coisas, onde é que eu sinto que muitas vezes é que isto tem criado problemas para nós, é que, por exemplo, na saúde e educação, eu não sei qual é a estratégia há 3 anos para o Estado português, por isso não sei o que é que vai ter de mudar, e por isso o que é que acontece quando as pessoas fazem greve, sentamos numa mesa e discutimos salário, em vez de falar de um plano a 3 anos de melhorias e coisas dessas. E são exemplos de falta de visão estratégica, e por isso eu diria que o problema do Estado, muitas vezes, é falta de visão estratégica e liderança para levar a mudança necessária. E por isso esconde-se numa gestão um bocado burocrática para fugir das coisas. Vou para a próxima pergunta, Isaura, vou saltando. Sim, claro. ISO, sim senhora. ISO não é uma má ideia. Os ISOs são standards interessantes, mas não são tipicamente uma forma de acelerar a mudança, a não ser que nós reunimos internamente para discutir os nossos ISOs. Agora, não sei se o Miguel sente a mesma coisa, mas eu sinto que em muitas empresas temos um departamento de qualidade que faz os ISOs para conseguir a certificação e por isso ela não muda nada. E por isso, basicamente, eles não servem para grande coisa se não utilizamos como ferramenta de melhorar a operação da nossa organização. Yeah? Obrigado, Luís. Grande abraço. Maria Leiria, é a boa pergunta. Eu acho que o controle é um colete de forças. Disciplina é a nossa escolha de fazer coisas. Eu acho que a grande dificuldade, muitas vezes, é confundirmos as duas coisas. Quando eu digo ao meu aluno, tu não podes sair da sala, ele sente o colete de forças, que se eu disser ao meu aluno, eu sinto que estás a sair da sala muito, estás a ter algum problema em aprender comigo, normalmente estamos a começar a ter a conversa sobre o que é que tens dificuldade em mostrar disciplina, e a partir daí podemos começar a trabalhar as coisas. E eu acho que é por isso que hoje em dia falamos muito de líderes, porque nós tentamos explicar às pessoas que eles têm de mudar, e isto vem muito nesta lógica. Aí vê a história dos trabalhos de casa novamente, não é? É ir à raiz das questões. Sim, ou seja, o problema do meu filho é que ele não A tem solução disciplina, rápida. não é? Ele não tem rotinas nem disciplina e por isso tudo é um esforço extra, e quando é um esforço extra fica cansado e entra em burnout, e por isso eu tenho um miúdo de 12 anos a achar injusto o mundo em que ele vive. Exato. Ok, temos alguém anónimo
que eu sugiro que entre em contato com a Isabel para a sua pergunta na primeira. Exato. Eu acho que o que é que eu acabei de dizer é que a única altura em que eu posso começar a descentralizar e dar autonomia às pessoas que trabalham comigo é quando eu tenho uma visão clara, onde é que eu quero estar daqui a 3 anos. Se eu não sei onde é que eu quero estar, eu não consigo distribuir trabalho para ninguém. E esse é o grande problema. Se eu estou focado no curto prazo, é impossível dar autonomia às minhas pessoas. Obrigado. 812-2316, sim senhora. Gosto dessa. É um nome muito original. Para quem está aí desse lado e que nós não estamos a ter aqui acesso ao nome, portanto poderá ter entrado aqui com um convite externo, não é? Que diz que gostava de aprender participando numa formação com a professora Nadim. Aqui realmente tocou aqui um ponto acerca dos custos associados e de facto aquilo que eu sugeri é entrar em contacto aqui com a área de formação da Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa para nós podermos ajudar também a esclarecer aqui quanto a esta participação ou possível participação na nossa pós-graduação em conjunto em parceria, aliás, com a nova SPE e que é da qual o professor Nadim é coordenador e portanto... e ainda estamos a aprender, por isso qualquer input é bem-vindo. Exatamente, nós temos feito sempre muitos ajustes e temos conversado muito nos últimos tempos, precisamente por causa destas mudanças que temos estado a falar, e portanto ainda assim, sendo este ano de 23 já estamos a querer normalizar as nossas vidas, não é? Como o Nadim de início disse, mas as mudanças ainda estão aí, portanto nós ainda estamos a adaptar muitas coisas e quem participou na última edição já não teve as mesmas coisas, já teve outras coisas diferentes, não é? E portanto na próxima edição virão outras ainda mais adaptadas, mais diferentes e mais a pensar naquilo que são as realidades que estão em constante mudança. Portanto, para quem está desse lado e precisa de informações, é contactar aqui com a CCIP e nós estamos disponíveis, obviamente, para dar todo o apoio e todas as respostas que estejam ao nosso alcance de poder informar, etc. Tá bom? Então, entretanto já apareceu mais aqui abaixo, creio que era a mesma pessoa, António Reis da Silva, que deixou depois aqui o seu nome. Temos mais uma questão aqui de Francisco. Francisco, líder intermédio da organização, boa pergunta, não é? Ou seja, tipicamente, quando estou espremido aqui no meio, o que é que eu posso fazer? Eu acho que nós temos de ter conversas muito mais, os ingleses dizem meaningful conversations. Eu não preciso de comunicação top-down, eu preciso de muito mais conversas sobre quais são os principais desafios que enfrentamos há 2 ou 3 anos, quais são as grandes batalhas que temos de vencer. Não é fácil quando nós temos uma falta de narrativas estratégicas que vem de cima para baixo. Eu acho que isto é um grande desafio, Francisco. Eu não tenho resposta fácil para isso, vou ser honesto consigo, mas eu digo sempre isso. É impossível pedir para contribuir para a nossa viagem se eu não sei qual é o destino, não é? E isso é o ponto que eu acho que todos nós temos de trabalhar um pouco mais para trabalhar isso. E estou a ver que o Rui tem algumas ferramentas que ele alimenta, e o Rui fala aqui que o difícil é passar do papel aos atos, sim, mas eu acho que muitas vezes é porque nós, no início, quando estamos a iniciar um processo de pensamento estratégico, temos de ser muito conservadores e muito pouco ambiciosos, porque a ideia é ganhar prática da estratégia mais do que ter uma estratégia perfeita nestas coisas, não é? Cabo Verde. Temos aqui um senhor do Brasil, das Minas. Da PUC Minas, fantástico, bem-vindo. Eu acho que a maioria das médias empresas, o Brasil é especial, você consegue, Bruna, chegar a centenas de milhões de vendas no Brasil sem sair do país, não é? Por isso você tipicamente é mais isolado das coisas do mundo e as mudanças vêm com um pouco de atraso, mas você tem razão, porque não está a olhar quando aparecem uma surpresa brutal, etc, etc. Empresas portuguesas têm uma lógica diferente, para crescerem têm de ser internacionais quase logo de início. E por isso, nas duas situações, nós tipicamente vemos comportamentos diferentes, mas normalmente, se eu estou no Brasil e não estou preocupado com o que está acontecendo lá fora em termos de cadeias de abastecimento, é porque vou continuar a ser uma pequena e média empresa. Se eu quero crescer, só consigo fazer isto levantando a cabeça, olhando para fora nestas coisas todas. Estou a responder muito depressa. Peço desculpa. Não, entretanto, já temos aqui...
Ainda mais outra questão relativamente à ISO, indicando o Miguel Arial que referia-se à atuação das PMEs para transformar como engenharia de processos e qualidade, aumentando o valor da empresa, acrescenta mais valor com produto de qualidade. Exemplo, um café Nespresso, Café Suíço, ou o exemplo 2, Samsung, ou o exemplo 3, Fiat, no ramo automóvel, porque é que estas empresas acrescentam mais valor? Conseguimos responder? Eu acho que para mim é bastante simples. São empresas que, através de uma clareza estratégica e disciplina de execução, acabam por ter uma capacidade de execução superior aos seus concorrentes. E por isso, não sei se e Fiat tem sofrido um pouco nesta área, mas isto tem sido a chave disto tudo, sempre, não é? Agora, a questão é a seguinte, podemos argumentar que algumas empresas asiáticas têm feito isto a custa de recursos humanos dispostos a dar mais do que deviam e quando chegam a uma certa maturidade têm mais dificuldades em entregar. É verdade, porque eu tenho constantemente de construir a organização, eu tenho constantemente de evoluir a minha organização, senão vou ter dificuldades em fazer. Não é? Mas eu vou voltar ao Peter Drucker, um dos grandes gurus de gestão, que dizia sempre, a missão de uma empresa é criar clientes. Ok? Não é ir buscar clientes que já existem, porque esta concorrência vai querer. Eu tenho que criar os meus. Eu acho que a Nespresso aí fez um trabalho fenomenal. Acho que Samsung, durante muito período, criou um mercado enorme e conquistou um mercado enorme, especialmente na tecnologia de consumo lá em casa, mas todos nós temos que continuar a mudar. Ok? Estou a ver que o Joel agora assina com o Fernando Machado, gosto disso, depois estou a partilhar uma ligação. Eu acho que nós todos resistimos à mudança se ela não faz sentido. E é por isso que precisamos de uma estratégia, ou seja, eu tenho que fazer sentido da mudança, mas também o que é que eu tenho que fazer é deixar as pessoas sentir um pouco a dor. Vou voltar ao meu exemplo do meu filho, ou seja, ele tinha de sentir a dor da mudança e eu não pensei na mudança, pensei no meu objetivo e esse foi o problema. E por isso, se eu quero que as pessoas mudam e não posso dizer, eu quero chegar a ti e tu tens de mudar, porque as pessoas vão olhar para mim e dizer, estás louco. Eu tenho que pensar na mudança deles e tenho de os ajudar a mudar. E eu acho que é isto que as pessoas têm de mudar. Não sei, Isabel, se é a mentalidade, porque a maioria de nós resiste à mudança que nós não entendemos. E por isso, não, há pessoas que adoram a mudança. Imagina, vocês estão numa área financeira, vocês estão numa empresa e a área financeira manda um e-mail dizer mudamos a forma de pedir despesas, vocês vão refilar logo e dizer, epá, lá vão eles mudar tudo outra vez. Todos somos assim. Se alguém quer mudar coisas e se alguém quer que eu mude, a melhor maneira que eles podem fazer é sentar-se, explicar-me a sua visão de onde é que nós estamos hoje, explicar-me porque é que faz sentido daqui a 3 anos estarmos num sítio diferente e apelar a minha colaboração para lá chegar. Ora, temos aqui, entretanto, também o Francisco a indicar aqui que o software que as empresas usam pode ajudar a poupar tempo no dia a dia para aplicar o pensamento estratégico. Mais tarde, outra vez, Francisco, eu acho que, todas estas ferramentas fazem sentido para uma empresa que tem uma certa maturidade estratégica. Quando nós não temos estas ferramentas, só dão trabalho sem dar grande espaço para pessoas pensarem. Eu preciso que as pessoas pensam primeiro. São os tais 20 papelinhos, 20 post-its que já não têm. Eu costumo dizer que a tecnologia tende a enaltecer o que é que eu tenho. Se eu tenho um mau processo estratégico, meter tecnologia em cima vai só tornar o pior. Se eu tenho uma má relação com o cliente, por um CRM vai piorar. E por isso, tipicamente, eu tenho que mudar primeiro para depois trazer a tecnologia para acelerar as coisas. Ok. Muito bem, muito bem. Eu, por acaso, tinha a ideia de que esta questão dos líderes e dos gestores, sendo que o ideal, pelo que eu entendo, é que o ideal é que seja um gestor líder, é isso? São duas competências, não é São uma duas identidade. competências. Eu tenho que ter na minha cabeça a dizer, eu preciso gerir as partes da minha empresa que precisam ter processo a funcionar, e eu preciso utilizar a minha capacidade de liderança cada vez que eu quero mudar coisas. E por isso, tipicamente, são competências, não são cargos, não são títulos, embora nós gostemos do título do grande líder, a realidade é que não, são competências. Toda a gente tem de liderar e toda a gente tem de gerir. Eu acredito que, não sei se estou certa, mas acredito que a liderança tem a ver com muito das competências de inteligência emocional e das competências mais sociais, e talvez o gestor mais com competências funcionais e processuais que ajudam, enfim, a colocar isto tudo a olear aqui as questões, ou não? Não necessariamente, embora sim, a empatia, a inteligência emocional ajuda, não é?
que vou ter de pôr no lugar, se eu quero convencer pessoas, etc, etc, é preciso fazer. Mas a realidade é que todo o processo começa por, e muito em resposta, agora vou ver aqui no chat a pergunta do Sérgio, não é? Os fogos não são importantes, Sérgio. Os fogos é onde eu vou correr para ficar no mesmo sítio. E quando apagas um fogo, estás a dizer, não, o fogo está a aparecer porque não mudei nada. E depois ele vai repetir, e vai repetir todos os dias. E por isso, muitas vezes é deixar o fogo explodir um pouco mais. É isso que eu disse, queres que as pessoas mudam? Epá, deixa o cliente gritar um pouco mais. Porque se eu não mudar o processo, se eu apagar o fogo, ficar no mesmo sítio, confia em mim, amanhã vai haver outro fogo. E depois da manhã outro. E um dia vais trabalhar a semana toda roto, vais chegar a casa, a tua mulher vai perguntar o que é que fizeste esta semana, vai dizer nada. Essa é a sensação que fica, é que não se fez nada, não é? Porque... Fiz muito, mas não fiz nada. Não mudei nada e eu acho que é por isso que eu preciso desta visão de 3 anos. O que é que estou a construir isto para onde, não é? E aí, normalmente, nós não investimos tempo suficiente em mudar coisas, nós estamos constantemente a tentar ficar no mesmo sítio. Ok, Isaura, acho que vamos ter de acabar por aqui, porque tenho uma aula. Sim, ok. Vou agradecer muito, obviamente, aqui a participação do professor Adim, e gostaria também de vos dizer a todos que estão os participantes aqui a assistir, que esta sessão vai ficar gravada, nós vamos disponibilizar a gravação no nosso canal do YouTube aqui da Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa. Obviamente estamos abertos a qualquer questão que podem colocar-nos por e-mail ou por telefone, e portanto é com muito gosto que fazemos também, depois desta abertura aqui deste webinar, que encerramos esta sessão, convidando a todos a virem conhecer a pós-graduação e também, enfim, a poderem explorar um bocadinho este mundo aqui das organizações ágeis. Por mim fica uma curiosidade de saber mais coisas, não é? Mas isso é porque eu gosto muito também de aprender coisas que não são da minha área de todo, como bem perceberam, portanto não é uma área que eu domine, mas é ouvir o Nadim é assim extremamente inspirador e ficámos aqui durante mais ou menos 45 minutos, coladinhos ao ecrã, a ouvir estas preciosas dicas aqui do professor Nadim. Muito obrigada por este momento, muitos parabéns e muito obrigada a todos que estão desse lado, são sempre bem-vindos, venham fazer-nos uma visita e, bom, deixamos por aqui. Nadim, obrigada. Obrigado a todos, hein? E obrigado, Obrigada Isaura, e até uma próxima. Até à próxima.